Oi, pessoal. Boa noite. Quarta-feira. Hoje vou conversar com a professora Gabi. O Instagram dela é Gabi Professora, professora de AFO, analista do TST, minha amiga. Vamos falar tudo da área administrativa agora. E também de algumas matérias que são da área administrativa, mas que se adequam, que podem ser aproveitadas em outros concursos. Olha só, a galera já entrando aí. Pessoal, a Gabi entrou, já vou convidá-la aqui, tá? Para participar da nossa live. Gabi conosco. Vamos aguardar aqui a Gabi aceitar o convite. Estou muito feliz, pessoal, todo aí. Tudo bem, minha amiga? Como é que Tudo você tá? bem? Tô bem, e você? Tô frio aqui, um frio. Tô em Menina. Curitiba. Minha curitibana linda. Mas você Tô fica em... mais chique e linda ainda com essas roupas de Ah... frio. Ai, mas é difícil, viu? Sensação aqui agora tá 10. Ave Maria. Não, aqui em Brasília tá de boa ainda. Tô Tá, né? conseguindo até pegar um bronze aqui. Nossa senhora, eu não. Tá aqui, tá terrível. Não, mas calma que vai dar tudo certo. E como é que tá aí, Gabi, a pandemia? Como é que tá? Como é que você tá lidando antes de você se apresentar para o pessoal? Eu acho que essas lives são bem interessantes para a gente apoiar, não só apoiar, mas motivar essa galera que está aí do outro lado da telinha do celular a estudarem, independentemente do momento, que está muito difícil para todo mundo, mas que a gente possa incentivá-los hoje a pegarem esse momento como uma oportunidade de criarem a base, né? Comenta aí pra Sim. gente, por favor. Bom, com relação à pandemia em si, né? Eu tô fazendo teletrabalho, tô trabalhando daqui, de Curitiba. Uhum. E é uma situação um pouco difícil, né? Um pouco esquisita, mas eu já me acostumei, para falar a verdade. A Uhum. gente se acostuma a tudo, né? Basta você começar ali a fazer no dia a dia, a gente acaba criando um hábito. Sim, Sinto falta, obviamente, de sair, né? Fazer minhas coisas, mas assim, aqui em Curitiba ainda a situação tá bem mais normalizada. É o que eu tenho sim, postado aí no meu Instagram uhum. também. Sim. Porque aqui a gente já voltou o comércio faz mais de mês, Que né? bom, graças a Deus. A obrigação de máscara também há mais de mês. Abrimos shoppings ontem, na verdade segunda-feira. Que bom. Então, assim, tá começando a normalizar, sabe? E Sim, aqui também o número de infectados e de óbitos é muito pequeno. Então, realmente tá bem assim dentro do controle. Com relação a certo. estudos, né? Só Sim, deixo claro aí que já passei por muita pandemia, entre aspas, né? Só que no sentido sim, de política, né? E economia. sim. Crises muito graves que a gente teve aí durante a minha preparação. Não sei se a tua também, mas acho que a tua não foi tanto. Eu Uhum. peguei, eu peguei todo o processo de impeachment, assim, Sim, de teto de gastos, peguei tudo sim. isso. É, E, enfim, era o que me dava gás para estudar, porque eu pensava, bom, agora uma galera vai parar de estudar e se eu continuar, eu vou ficar na fila. As pessoas que estão na minha frente, com certeza, vai ter alguém que vai sair da minha frente. E eu é. preciso aproveitar agora para dar um gás para conseguir ficar na frente também. Então eu pegava Perfeito. esses momentos para estudar muito, assim, eu me matava de estudar. E é isso. Muito bom, Gabi. Olha aí, a Gabi já motivando vocês. Claro, essa pandemia nunca realmente mexe muito com o psicológico dos nossos alunos, mas eu tive mais ou menos essa situação de ansiedade, Gabi, que você teve na época de corte de gastos, corte de concurso. Eu Horrível. tive, é horrível, eu tive na minha suspensão do concurso, né, que era um dos meus sonhos, tinha esperado a vida toda, já tinha passado em outros, mas ainda não era dos sonhos. Então, quando o concurso foi suspenso, e agora estamos com muitos concursos suspensos também, Muitos, então a gente muitos. fala muito para esse pessoal. Quem está com Sim, o concurso suspenso, a parte boa é que vai vir o edital. Assim, o edital já está aí, na já verdade, a tá aí, prova vai né? chegar. A prova vai Quem chegar. ainda, quem não tem ainda ou só tem a previsão do concurso, significa que quando sair o concurso, você já tem que estar com todas as matérias administrativas, porque nosso foco de hoje são as áreas administrativas, já tem que estar com tudo preparado, pessoal, todo o terreno feito. Saiu o edital, eu sempre brinco com os meus alunos da consultoria de estudos, eu falo,
você já está acertando 90% das questões de cada tópico de arco, por exemplo, da matéria da Gabi, que é dificílima. Assim, dificílima não com a Gabi, mas é uma matéria mais espinhosa, né? É uma matéria mais complicadinha. 4.320. Então, o que é que você, já para iniciar nosso papo, focando em áreas administrativas, Gabi, eu gostaria também que você falasse para esse pessoal como você se preparou para o edital do TST de analista da área administrativa e o que te levou a escolher a área administrativa. Bom, vamos lá. O que me levou a escolher a área administrativa foi o fato de que eu me formei em jornalismo. Sou formada aqui pela Federal do Paraná. E acabou que eu não me identifiquei com a profissão. Então, muitas vezes eu posto aqui uma crítica à mídia, né? Eu posto no Instagram, eu sempre faço crítica à mídia. Porque ainda que eu seja professora de AFO, eu também tenho esse outro lado do jornalismo, que eu estudei muito isso na época, né? Legal. E então eu tenho muito essa crítica, eu não concordo, assim, e eu não conseguia me ver atuando num cenário de mídia, sabe? Me formei, quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era trabalhar em televisão. Legal. E tanto que eu sou professora de vídeo agora, né? Dou aula para câmera. E eu amo. Mas assim, eu acabei percebendo que o jornalismo ele é igual em todas as plataformas. A única coisa que muda é a plataforma. Ou é rádio, ou é TV, ou é internet, ou é impresso, né? A única coisa que muda é isso. Então, quando eu cheguei no tele e eu vi que era a mesma coisa, eu decepcionei absurdamente, assim, sabe? E aí, por isso, eu me formei. Aí minha mãe falou assim, Gabi, agora o que você vai fazer da tua vida, né? Porque você vai ter que decidir o que você quer fazer. Sim. Então, você precisa ou você virou uma desempregada, né? E você vai ter que resolver o que você vai fazer da tua vida. Me identifico. Ou você quer mesmo estudar para concurso, porque a minha mãe é aqui do TRT, ela é técnico judiciário aqui. Ela estudou com nós 3 pequenininhos, eu e meus 2 irmãos. Então, assim, ela guerreira, foi hein? muito, demais. Eu vi tudo que ela estudou e tudo que ela sofreu para passar, sabe? Sim. E aí, eu sempre tive vontade de estudar também, mas eu não tinha essa noção, assim, do que era estudar para concurso, né? E aí ela falou, ó, então veja se você quer estudar mesmo para concurso ou se você quer procurar um emprego. Aí eu falei, bom, vou ver então o que tem, né, na área. Ela falou, ó, em TRT tem o cargo de técnico e tem o cargo de analista. Só que o cargo de analista, ele ou é para a área jurídica, tem que ter o direito, ou é para qualquer área que vai ser área administrativa. Aí eu falei, bom, então eu vou focar nesse da área administrativa. Pensei comigo, né? E eu lembro... Tipo assim, de boa, mais fácil. A gente acha que é isso, né? E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que a maioria das pessoas olhou pra mim assim e falou assim, Gabi, desiste desse cargo. Não vá, não pegue, foca em outro, vai pra técnico, mas não foca em analista. E eu lembro que na época já era bem difícil passar pra analista e chamava pouco, sabe? Sim. E na época eu olhava para as pessoas, porque eu era muito sangue no olho, eu até hoje sou. Me identifico assim, muito com você também, né? Você sabe, desde o início. Desde o início. Eu tenho pavio curto, eu não tenho muita papo na língua, não. Aí o que aconteceu? As pessoas falavam isso, inclusive a minha mãe que falou. Depois de determinado tempo, ela falou para mim, não, muda de área, não sei o que. Eu falei, eu não vou mudar de área. Falei, eu já estou estudando para analista. Eu falei, eu não tenho nenhum problema cognitivo. Eu falei, eu nasci com o meu cérebro. Eu falei, eu nasci com o meu cérebro perfeito. Falei, mesmo que eu estude 10 anos, eu vou passar nessa porra. Falei desse jeito. Perfeita, tem que ser assim mesmo. Desse jeito. Eu vou passar. Eu falei, eu vou passar. E daí me falavam assim, mesmo você vai ter que passar nas cabeças. Eu falei, eu vou passar nas cabeças. Isso. Falei, o que você tá dizendo? Qual que é o problema de passar nas cabeças? Falei, eu vou estudar e eu vou passar nas cabeças. E eu vou ser chamada. E todo mundo que me falou pra trocar de área, me falou pra eu, né, engoliu minha nomeação. É boa essa hora, né, Gabi? Vamos parar, essa hora é a melhor. Gente, quando alguém, todo mundo que tá aí do outro lado, se alguém disser, como disse a Gabi, e a minha vida inteira, essas pessoas passaram pela minha vida e disseram, não, Sara não vai conseguir, Sara é baladeira, Sara fez 2 graduações indo pra balada. Todo mundo que falou pra Gabi, que fala pra você aí do outro lado, que falou pra mim que vocês não vão conseguir, tá na hora de queimar todos esses medos, todas essas inseguranças que essa galera põe em vocês, porque essa galera não tem a capacidade e a determinação de fazer as coisas.
E aí fez isso com Gabi, né, Gabi? Mas vai, continua. Exatamente. Foi fazer justo com quem, né? Comigo, que eu sou o pavio curto em pessoa. E aí, beleza. Eu comecei a estudar. Só que o que aconteceu é que eu era do jornalismo e eu não tinha noção nenhuma. Eu não sabia. E direito, né? Direito. Gente, eu não sabia nem o que era Constituição Federal. Eu não sabia o que era artigo 5º, eu não sabia nada, vezes nada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar tudo isso do zero. Tudo. E aí, como é que você fez? Bom, basicamente, eu me matriculei num cursinho aqui de Curitiba, na época, um presencial. Odiei o presencial, mas, nossa, detestava ir pro presencial. Que cansa, né, amiga? O professor enrola e tal, não tem o acelerador fazendo, umas galeras fazendo umas perguntas aleatórias, assim, sabe? Aí eu falava, gente, estamos perdendo tempo aqui, né? E aí, tipo, é vida passando. E aí, eu não tenho paciência. E aí eu percebi que eu não tinha paciência para fazer aula presencial. Aí nessa época que eu comecei a estudar, em 2014, em fevereiro de 2014. Isso, só que essa época do cursinho era 2013. Pouquíssimos cursinhos online existiam nessa época. Exato. Eu comecei a estudar para diplomacia aí. Diplomacia, eu vim para Brasília e caríssimo, né? Não sei como é em Curitiba, mas caríssimo, muito caro. Tanto presencial quanto os online que eu via também muito eram caros. Caro. E aí o que aconteceu? É óbvio que eu fiz coisas erradas no começo, né? Eu entrava no YouTube, eu procurava aulas para entender. Porque, por exemplo, eu pegava aquelas aulas dos canais do Senado, gente. Olha a situação. Lembro. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Sara, eu ficava 3 horas assistindo aula do Senado. Eu também. Não tinha como acelerar, não tinha VLC na época. Isso, não tinha. Aí eu ficava 3 horas assistindo essas aulas, mas o que acontecia era bom. Agora eu vejo que era bom, porque me deu um arcabouço ali, fez uma caminha pra mim, entendeu? Pra eu entender, começar a entender as coisas, porque eu não entendia nada. É tipo telecurso. Telecurso 2000, gente. Eu sou dessa época também. Exatamente isso, é telecurso. E aí, a gente assistia essas aulas. Então, a gente, pessoal, aqui vocês estão assistindo a gente agora, vocês têm muito cursinho, muito professor, uma galera tudo e de graça. Legal, hoje, de graça. E de tudo de graça, né? A gente, na minha época e da Sara, era entrar no site lá, no YouTube do Senado, gente. Que resolução horrorosa, aquela tela toda granulada. E aquele cara falando assim, o artigo 5º da Constituição Federal, não sei o que, nananã. Tô com o mesmo tom de voz, com aquela boca caindo. Eu falava, gente, mas é o que tem pra hoje. Sim, bora, né? Bora. E aí aí comprei umas apostilas desse cursinho. Aí o que eu fiz? Eu comecei a comer essas apostilas com farinha na época. Então eu lia elas, eu não entendia nada. Não entendia nada do que tava lá. Mas eu comecei a ler. Eu falei, bom, eu vou ter que ler e vou ter que aprender isso aqui, né? E aí eu lembro que eu li inteirinha a apostila de Direito Administrativo. O que eu fiz primeiro? Primeiro eu falei, bom, eu vou aprender Direito primeiro. Então, eu tenho Direito Constitucional, Administrativo, Trabalho e Processo do Trabalho. Esses aqui, eu olhei para o edital de analista da área administrativa, de TRTs em geral. Peguei, tipo, uns 6 editais e tracei e vi o que caía. Perfeito. Galera, já façam isso. Tudo que a Gabi falou, você faz isso pro seu tribunal ou pro seu edital, beleza? Isso. E aí, gente, o que aconteceu? Foi que aí eu foquei primeiro em aprender o direito e depois que eu já tinha feito os meus cadernos de direito, eu comecei a ir para a área de administração. Aí fui tentar aprender administração, gestão de pessoas e AFO, né? Sim. E gestão de materiais também que cai. Sim. Aí, português, eu sempre só revisei, porque eu sempre fui muito bem em português, é a minha matéria preferida, enfim. Sim. E RLM, deixei também junto com a de administração. A administração foi sempre o meu ponto mais fraco de todos. Eu chorava, rasguei resumo. Juro. Fazia resumo. Eu escrevia muito palavrão, velho, nos comentários das minhas questões. Eu nem lembro, eu só sei que eu surtava, assim, sabe? Porque tem umas partes de administração que são tão subjetivas. E aquelas teorias motivacionais que você fala, tá,
Pô, Tá, não me motiva. Você vai ter que tentar entender a administração pela sua cabeça, aí não dá. Não dá. É uma loucura. Aí você começa a fazer raciocínio e não dá. Enfim, eu sei que eu demorei demais para aprender administração e eu chorava. Eu falava, nunca vou gabaritar isso aqui. E acabou que eu gabaritei. Porque né? é difícil. É difícil gabaritar a administração. E em FCC principalmente. Em FCC principalmente. O que aconteceu? Eu não tinha tanta dificuldade. Porque eu gosto dessa parte de dinheiro, de orçamento, de cuidar dos gastos. Eu sempre gostei disso. Certo. Então, eu acabei me encantando com a AFO, porque é um controle de receita e de despesa, né? Eu acho E isso é ótimo. real, né, Gabi? É real. A gente vê na prática. Exatamente. A gente vê tanto na nossa esfera privada quanto na esfera pública, né? Sim. E aí a AFO foi uma matéria que eu tive mais dificuldade por conta da letra de lei, que é o que mais cai, né? E aí foi isso que deu aquele pega mesmo. Mas o resto aí foi nesse tranco, sabe? Não foi fácil, não. Pra mim foi bem dificinho. Mas assim, quando você viu que você foi estimulado pela galera que disse que você não conseguia, e isso eu me adequo perfeitamente a você. Isso, eu me lembro até hoje, eu tava tomando chopp de vinho. Tipo... Nossa, mas é bom, eu gosto. Cara, é bom, né? Chopp de vinho, enfim. Eu tava tomando chopp de vinho lá em Fortaleza e um certo parente meu, que eu não vou falar aqui, eu falei, olha, eu vou fazer Direito e Relações Internacionais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Era federal e estadual. Eu tinha entrado aos 16 anos para nutrição na federal, fiz 2 anos, deixei para fazer intercâmbio e passei nas duas. Enfim, sim. Aí eu falei, eu vou fazer as duas. Aí esse certo parente falou, tava tomando chopp de vinho com a galera, e a família sempre é a que mais bota pra baixo, às vezes, né? Tem outras que botam pra cima, mas Mas assim, quando essa pessoa falou, você não vai conseguir fazer os 2 cursos ao mesmo tempo, as 2 graduações, menina, mas assim, quando eu me formei nas duas, é um negócio assim, que você olha pra trás e lembra de cada pessoa que disse que você não ia conseguir. Que falou que não ia. Exatamente. Então assim, isso que a Gabi passou, toda essa garra dela de comer com farinha, as apostilas, e eu, tanto para as graduações quanto para concurso, de comer com farinha as leis secas, porque eu sempre sugiro imprimir as leis, porque tem que ler LRF, tem que ler 4320, tem que ler a Constituição todinha, tem que ler o regimento interno, se for do tribunal ou da Casa Legislativa. Tudo. Você só não vai imprimir os livros, assim, só se você não tiver grana para comprar o livro, conseguir uma Xerox barata, ou compra de sebo, contanto que não seja tão antigo, dá o teu jeito, mas tu tem que ter esse material. E aí, com essa garra de ter o material, de estar verticalizado, tópico a tópico, ter a teoria, aí você faz exatamente o que... Tem essa garra da Gabi, tem essa gana de vencer, tem a gana de vencer não só para passar, você tem que passar entre os primeiros. E não adianta passar em muitos concursos, tem que passar entre os primeiros lugares. Para poder ser nomeado, porque tá foda. Mas, já indo agora perguntando algo mais técnico, já vamos aprofundando o debate aqui para a Gabi sobre primeiro, qual a sua perspectiva, Gabi, para concursos administrativos desse ano? O que é que você tem falado para os seus alunos? E por que estudar para a área administrativa, já com um primeiro spoiler de que é para qualquer área, né? E aí, analista e técnico, aquilo que a gente conversou mais cedo, o que é que você acha? Então, assim, para tribunais... não tá legal, né? Não tá legal, assim. Analista da área administrativa é um cargo que chama cada vez menos, né? Sim. É bem complicadinho. Veja, eu tenho... São 5 aprovações que eu tenho em tribunais. Então, eu tô em 4º no TST, que eu fui nomeada. Perfeito. Em 5º... Pode fechar, amor, pra mim, por favor? Em 5º no TRT 9... que é aqui do Paraná, que já já acabou o concurso, já foi... Poxa, 5º lugar? 5º lugar, não fui chamada, chamaram só o primeiro. Complicado. Tô em 6º no Mato Grosso do Sul, tô em 8º em Campinas e em 9º só em Aracaju. Cabeças. Só nas cabeças. Todos eles eu tô entre os 10 primeiros. E só o TST que me chamou. Então, assim, e eu não tenho perspectiva de ser chamada nos outros. Isso que me mata. Porque se eu tivesse perspectiva de ser chamada nos outros, eu ficaria muito feliz de ser a primeira pessoa a fazer a minha carta de desistência para já chamarem o próximo. Que o sonho da minha vida é poder fazer isso, sabe? Para poder chamar a próxima pessoa.
Mas Claro. assim, não tem. Atualmente a perspectiva é para técnico, sabe? Sim. Eu tenho falado isso para os alunos, inclusive. Que se eu E é uma fosse excelente hoje. carreira, né, Gabi? É uma excelente Excelente, carreira. excelente. Eu falo, se eu fosse hoje começar a estudar, eu focava em técnico. Eu não focava É. mais em analista. Aí assim, saiu um concurso de analista na minha cidade. Aí eu faria, entendeu? Sim. Mas assim, não é. Hoje em dia, se eu fosse estudar, começar hoje, eu focaria em técnico. Não focaria E mais em prefeituras analista. municipais também, né? Não só tribunais, pessoal. A Gabi tá Sim, falando, o pessoal também comentando aí TRT, TST, que é onde ela passou para analista, mas existem vários tribunais de justiça estaduais, tribunais regionais federais, prefeitura municipal, concurso estadual, tudo isso, vários órgãos, sempre vai ter um técnico administrativo. sempre. Sempre. Sempre Eu vai passei ter. para Terracap, técnico administrativo, FUNPRESP, analista administrativo, passei em Nossa. vários de analista administrativo, TRF 5 primeiro lugar, TRF 1 aqui Brasília, sétimo lugar. Mas assim, realmente nós estamos sendo francas com vocês. Porque o Isso. papel nosso é justamente dar a melhor informação para vocês, gratuita, informação gratuita e de qualidade aqui, para dizer, olha, analista tá ruim, vai para Analista técnico que ruim. tem É. em tudo quanto é lugar. E É. aí, IAFO, me conte aí como é que, assim, o pessoal tem essa dificuldade em AFO, mas eu queria que você desse um alento para eles de que sua matéria ela não serve só para técnico, serve para vários concursos, né, Gabi? Assim, eu quando eu entrei na estratégia, né, eu Sim. achava, num primeiro momento, o acordo ali que nós fizemos seria que eu ficaria com a área de tribunais, né, Sim. porque saem muitos tribunais, sempre, e o meu foco seria analista e técnico de tribunais. Sim. Acabou que eu tô dando aula para um monte de Assembleia Legislativa, Tribunal de Exato. Contas Estadual, Uhum. defensorias públicas, ministérios públicos. Gente, AFO é uma É. matéria que hoje, eu tenho É. falado isso com muita ênfase, é uma Sim. matéria que você não pode jamais encarar atualmente como uma Uhum. matéria de pós-edital. Sim. Acabou! Ela Não, foi um dia essa impossível. matéria. É. Teve um momento no passado em que Uhum. era lá, receita, despesa, acabou. E assim, 4.320 decoreba total, uns negócios ridículos de fácil. Sim. Agora, gente, agora você tem que botar AFO do lado de direito administrativo, do lado de direito constitucional, do lado de processo civil, é do lado. Por quê? Porque tem várias provas e quem tá aí assistindo não me deixa mentir, quem tá fazendo prova, sabe Sim. que a AFO tem sido diferencial para ficar nas cabeças. A Com AFO tem certeza. sido Porque é o que o diferencial. pessoal negligencia, né, Gabi? Aí. Negligencia. E tem provas, Sara, sério, é que você não tá pegando essas provas de AFO pra ver. Mas tem Uhum. prova que eu fico de cara. Mas eu fico muito de cara. Porque, sabe o que dá impressão? É uma prova para técnico de AFO. E a Sim. impressão que dá é que eles estão aplicando uma prova para auditor APO. para É, auditor do APO. TCU. Sabe? Um negócio assim, Analista de planejamento e orçamento. Me lembro até hoje Isso. dessa prova. Insana também. De Insana, AFO. sabe? Cobrando assim, coisas do manual técnico orçamentário, dígitos do manual. O que que o dígito tal significa? É, Isso é é, analista de planejamento e orçamento, isso é auditor, exato. isso não é técnico, né? É. E atualmente está vindo nesse nível, então tem que estudar demais AFO, gente. É letra de lei, é letra de lei. Perfeito. E o que ela está dizendo de AFO, de que tem que os concursos, por estarem muito concorridos, a banca tem que aprofundar Tem que para aprofundar. separar ali, senão todo mundo vai gabaritar. Então, assim, Isso. é loucura isso, mas temos que ser francas também em dizer que uma coisa era concurso há 4 anos, outra coisa é concurso hoje, 2019, enfim, 2020, esses últimos estão insanos. E Estão. aí, nesse caso, AFO, Direito Administrativo, as matérias de administração, que eu vou fazer uma live semana que vem com o professor Douglas Schneider, nosso queridinho Douglas, quinta-feira, fofinho demais. E aí, eu vou falar com ele justamente sobre essa área, a área dele especificamente, de administração pública, administração de materiais. Hoje é AFO com a Gabi. E também queria que a Gabi falasse um pouco do que ela acha de jurisprudência do STF. Se tem caído nas questões, não para a AFO especificamente, mas se os alunos dela pedem a ela algo sobre jurisprudência do STF, algo bom para o mercado.
Fala aí um pouquinho pra gente, Gabi, por favor. Então, na prova de AFO não cai. Exato. A única coisa que a gente tem de jurisprudência do STF que cai em AFO, mas eles não citam para técnica e analista, pelo menos, é a súmula 66 do STF, que é aquela revogação do princípio da anualidade em âmbito tributário. Mas só, tá? E aí, tá. para outras provas, aí sim, né? Direito constitucional administrativo, STF cai bastante, né? Jurisprudência do STF. Alguma coisinha ali do STJ também cai. Pouco. Eu lembro que eu sabia que tinha. Quando eu estudava, eu sabia juris do STJ para algumas coisas de direito administrativo. Mas do STF tem que saber, né? Tem alunos meus que vêm me perguntar, às vezes, com relação a isso, né? Eu até respondi aqui numa daquelas caixinhas de pergunta sobre jurisprudência. Eu falei que a STF tem que saber, né? E assim, por exemplo, eu sempre senti falta disso quando eu estudava. Porque eu não conseguia ter isso compilado, eu não conseguia ter isso acessível, sabe? Daí eu tinha que ficar entrando no site do STF, procurando. E é difícil, né? Para quem não é da área. É um saco. E eu nunca tinha procurado jurisprudência na minha vida, eu não sabia procurar nada. Então, para o concurseiro da área administrativa, é terrível procurar jurisprudência do STF. Eu ia amar, por exemplo, se eu tivesse um curso... se eu tivesse um curso disso, focado nisso, um material focado nisso, eu ia adorar, porque, tipo, ia ser a melhor coisa, assim, porque você ia ter ali aquele... Como é que fala? Salvar meu tempo, né? Algo mastigado, né? Fácil. Isso, economizar o tempo ali mesmo, otimizar meu tempo. Eu sinto que fez falta isso pra mim. Ô, Gabi, lindona, para os alunos da Gabi aí, eu vou escrever no segundo semestre, quando eu tiver tempo para parar, eu vou facilitar vou entregar para vocês de forma tranquila, fácil, acessível e didática, para os alunos da Gabi de administração, de AFO, de todas as áreas para essa galera que não é do direito. A Gabi não é do direito, pessoal, e passou em analista de tribunal. Então, assim, é importante que vocês não saibam só direito constitucional com os professores de doutrina que vocês têm, de teoria que vocês têm, com os livros de doutrina que vocês quiserem, e STF conta comigo no segundo semestre. Mas voltando agora... voltando agora para a matéria da Gabi, que é a AFO, é importante também que eu tenho percebido que a Gabi, ela tem desmistificado o AFO. O pessoal falava, meu Deus, aquela coisa difícil... Não é tão difícil. Agora, exige uma entrega do aluno muito, muito intensa, que começa lá nos princípios orçamentários, passa pelo ciclo orçamentário, planejamento, execução, tem que compreender a Constituição Federal, e aí eu entro aí, Gabi, porque você tem que entender o orçamento na Constituição, as emendas da Constituição. Total. Esse casamento entre Constituição, orçamento e consequentemente, alguma coisa do STF mais pra frente, né? Mais aprofundado. Se você não tem essa base de constitucional, você vai perder muita questão, inclusive discursiva, né, Gabi? O que é que você acha? Inclusive discursiva, sim. Não, eu lembro que eu fiz uma discursiva do TRF3. Analista da área administrativa. Eu nem sabia que eu ia passar para a segunda fase lá. E até essa é uma outra aprovação que eu tenho, mas eu fiquei acho que em 90, então eu nem contei mas isso, conta, sabe? não, conta. Mas enfim, eu acabou que até esqueci disso. Tá vendo? E aí, gente, eu fui para a segunda fase, fazer a segunda fase, que era discursiva. Cara, cheguei lá, eram 3 questões. Uma de gestão de pessoas, uma de direito do trabalho. Cobraram direito do trabalho na discussão de TRF. TRF, caraca, não pode negligenciar nada do edital, né? Até hoje não entendi. E cobraram um estudo de caso de 80 linhas, 85 ou 80 de AFO. Era o maior estudo de caso da segunda fase. Então, naquele dia eu falei, gente, como a AFO é importante. E isso foi uma prova em 2017, 2016, por aí. Dificílima já. Dificílima já, que mesclava tudo. Ele colocava um cenário e aí ele mesclava créditos adicionais na Constituição Federal, aquela exceção ao princípio da anualidade, quando é autorizado nos últimos 4 meses de exercício, que pode passar por outro exercício, cobrava isso.
Aí Certo. cobrava receita, cobrava despesa, cobrava regra de ouro, misturava tudo, Sara, tudo. E você tinha que ir destrinchando tudo aquilo e lembrando onde que estava. Então ele misturava LRF, Constituição e 4.320. Misturava pesadíssimo. E princípios princípios. também, princípios também, total. Orçamentário, Sempre, caraca. sempre. Então, assim, o que o aluno tem que saber, né, é que AFO, ele tem que tentar visualizar a situação como se fosse um orçamento privado. Então, ele tem, por exemplo, regra de ouro é uma coisa que as pessoas não conseguem visualizar, elas não conseguem entender o que é regra de ouro. O que é regra de ouro? É uma coisa muito simples. Você, na tua casa, que é o artigo 67, inciso 3, você, na tua vida, você vai no banco, faz um empréstimo pagando juros para pagar a tua despesa de custeio da tua casa? Ou seja, pagar tua luz, tua água, teu telefone com um dinheiro emprestado do banco pagando juros? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não. Essa que é a lógica da regra de ouro. A regra de ouro é muito simples. Eu vou pegar um empréstimo, essa operação de crédito, que é uma receita de capital, tem que ser do mesmo valor da minha despesa de capital. Não pode ser maior. Sim. Porque se for maior, eu vou usar na despesa corrente, que é na despesa de custeio. Exato. Então, assim, quando você visualiza isso, você vê, tá, faz todo sentido, né? E aí tem essa... o meu foco é realmente desmistificar e simplificar, né? Trazer as coisas ali de uma forma mais mastigada, mais esmiuçada, com o linguajar do concurseiro mesmo, porque não adianta também o professor ficar lá explicando só com termos rebuscados. Técnicos demais. A gente não entende, ainda mais eu que não sou da área do direito, entendeu? Eu agora faço direito, mas quando eu estudava AFO, eu não era. Então eu precisava de uma pessoa que destrinchasse aquilo para mim, me explicasse a lógica, e é o que eu tento fazer nas aulas. Perfeito, Gabi. A ideia é justamente essa, facilitar, até porque o tempo é a nossa maior riqueza agora. Total. E mais uma vez te agradecendo por ter dado um pouco do seu tempo, e não apenas do seu tempo, do seu conhecimento, porque quando nossa amizade, ela é óbvia, clara, mas essa amizade, juntar a amizade e poder ajudar as pessoas com isso, melhor ainda, e tendo uma boa bagagem de experiência, no meu caso em concursos, da área administrativa também. No seu caso, como professora de AFO, é importante demais facilitar a vida desse povo. E eu pretendo facilitar em constitucional, em STF especificamente, mas não só isso. A gente está aqui falando da nossa experiência, da nossa história. Fomos francas hoje aqui em dizer que analista administrativo de tribunais é uma área que está escassa, está difícil, mas tem diversas outros concursos que são da área administrativa, e vocês têm também que ter um pouco de humildade. É importante também, quando a gente estuda para concurso, pessoal, claro, mire sempre no topo, mas vá na escadinha, faça técnico. Não tenha preguiça e vergonha. Tanto que é o que eu tenho falado já faz aí cerca de uns 6 meses a 1 ano. Para quem tem vindo me perguntar, eu falo assim, ó, gente, falando sinceramente, quando eu comecei, eu repito isso aqui, quando eu comecei, eu foquei no analista e boa e acabou. Até porque tava chamando um pouco mais. E tava tendo TRT atrás de TRT. Eu falei, bom, vai em algum momento, vai dar certo. Mas agora, com teto de gastos, com essa pandemia, né, com tudo isso, se fosse eu começando hoje, eu repito, eu focava em técnico e um abraço. E para passar nas cabeças de técnico. Porque, gente, técnico é um cargo excelente também. Excelente, Excelente. É um cargo porque primeiro trabalha menos que analista, pelo menos assim, em termos de horas. Uma responsabilidade um pouco menor, né, do que o analista. Você vê ali que tem uma remuneração excelente, né, em termos do Brasil. Se você ganhou uma função, ganha aí super bem, entendeu? Exato. Então, assim, em questão de tantos anos ali, pô, tá ganhando super bem, tá com a vida feita. Não tem o que ficar, sabe? Não tem o que ficar aí, ai meu Deus, mas eu precisava ser analista. Eu falo, se fosse hoje, eu ia estudar para técnico, total. Perfeito, galera. E mesmo para técnico também, saibam, não é que vai ser mais fácil, não. Porque concurso de técnico é muito mais concorrido. Eu passei aqui na Terra Cap para técnico, 59 mil inscritos, mais de 59 mil para o cargo. Então, assim, isso aqui só em Brasília, Terra Cap DF, tá, gente? Só Brasília. Então, imagina quando você pega um TST da vida. Então, assim, calma,
que não são todos, eu estou dizendo os extremos. Por outro lado, eu trago exemplos de prefeitura, tem técnico administrativo em tudo quanto é órgão que você possa imaginar da administração pública, tem para técnico. Então, se você ainda é desempregado e não tem, como eu fiquei muito tempo desempregada, era técnico, para depois ir subindo. Mas também, por outro lado, vem a concorrência. E o que essa pandemia está fazendo agora com os estudantes, com os concurseiros, tem um aluno avançado na minha consultoria de estudos que está nível avançado, Gabi, essa galera está tendo dificuldade em se manter motivada. Aí contrata a minha consultoria para eu ficar, para eu monitorá-los, né, para eu guiar, dar o caminho das pedras para manter com questões e tal. Quando chegar, o cara vai estar com a faca toda afiada. Quem está começando agora, maravilha, porque, meu amigo, demora tempo para você criar uma base. Demora. Vamos ser franca, Gabi? Sempre. Nossa, eu falo isso sempre, Sara. Isso é a coisa que eu mais falo. E eu não fico aqui, sabe? Ai, tem como passar em 3 meses, 4 meses? Não tem como. Vai pra minha consultoria pra ver. Eu chego aqui, não tem como. Não tem como, tá? Não dá. Gente, a área administrativa é uma área extremamente concorrida. Por quê? Porque todo mundo do direito vai pra área jurídica. Sim. E o resto da humanidade como um todo, né? Tudo. O resto dos 1 bilhão das pessoas do mundo vão para a área jurídica. E 6 bilhões desses 7, né, vão para a área administrativa. Então você vai concorrer com a galera da engenharia, da contabilidade, da administração, do jornalismo, da publicidade, entendeu? Aí, por exemplo, o que acontece? E é interessante essa área. Por quê? Porque eu sou jornalista de formação. Então eu escrevo bem. E as minhas redações sempre foram nota alta. No TST, eu tirei 90 na redação. E FCC, né, cara? Dificílimo FCC. Isso. E aí, mas o que acontece? O engenheiro que compete comigo, ele gabarita matemática, ele gabarita informática. E gente, eu já cheguei a fazer prova. Também. Eu já cheguei a fazer prova de informática, que eu desisti de estudar informática. Eu cheguei na prova e eu fiz assim, ó. B, C, A, D. Chutei as 4. E errei as 4, porque eu sou péssima em chute. Eu nunca acertei um chute na minha vida. Nunca, em nenhuma prova que eu fiz. Então eu não posso chutar. Eu já cheguei à conclusão que eu não posso chutar. Porque eu nunca, Sara, nunca. Eu, por exemplo, eu ficava em duas, B e D. Eu vou chutar. Chutava na B, era D. Ah, não, essa aqui é A e C. Gabi, calma que eu te ensino. Eu ensino também os alunos, Gabi. Existe técnica para chute também. Eu não sei essas técnicas para chute. Eu ensino. Desastre em chute. Eu ensino. Mas aí, pelo menos você gabaritava as outras, né? Gabaritava. Então, assim, a gente tem que ter essa noção que você, por exemplo, se você é de humanas, você vai ter ali essa facilidade em português e redação. Se você é de exatas, você vai ter a facilidade em informática, em matemática. Então, assim, acaba que no frigir dos ovos, né, no final das contas, tá todo mundo emparelhado. Porque daí, Porque daí o cara gabaritou matemática, gabaritou informática. Eu, por exemplo, zerei informática, acertei uma de matemática, mas fui bem na redação. Pô, deu tá quase igual ali. Então, tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção. Que você está competindo com uma galera de todas as áreas, da humanidade. Então, mas aí, por outro lado, não dá para passar em 3 meses, não dá para estudar só com 3 meses, não dá só se você for um gênio. Eu acho que eu nunca conheci, eu não tive ainda nenhum aluno gênio. Eu também não conheci ainda. Não conheci, mas assim, deve ter, porque eu sei que existem pessoas... Conhecer. Sim, existem pessoas que têm um nível cognitivo absurdo, que são realmente superdotadas, e que elas têm uma capacidade de retenção de conhecimento muito grande, né? Aí, com certeza, tem uma chance da pessoa pensar, mas é 1%, 99% vai passar em muito mais tempo. Demora pra gente aprender. Demora, mas tem para concurso da área administrativa, tem parte boa, pessoal. Tem muita questão no mercado. É diferente, por exemplo, de área legislativa. Isso eu vou tratar com o Douglas Schneider semana que vem. É muito diferente porque área legislativa, pelo menos meu caso, consultora legislativa, concurso a cada 13 anos, 4 vagas só. 1993, 2005 e 2018. 13 anos, 2005 a 2018, 4 vagas para consultora. 7.200 pessoas quase. Aí todo mundo dizia, vá ser juíza federal, que é muito mais fácil passar para juíza do que ser consultora. Então, assim, e todo mundo dizendo, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir.
Então, pessoal, área administrativa, diferentemente da legislativa, Senado, por exemplo, tem pouca vaga, 2 vagas só para analista de processo legislativo, que é minha, digamos, né, analista consultor. E já não, área administrativa é difícil porque é o mundo inteiro, mas tem oportunidade pra caramba. Então, Aí assim, é bom. saibam que... Aí é bom, mas aí você tem que chegar no nível de 90% de acerto em cada tópico do edital, em AFO da Sim. Gabi, em Sim, todas com as certeza, outras. E aí com sim certeza. você sai passando em tudo quanto Em é. Você tudo. passa feito um trator, assim. É. Passa em tudo quanto é concurso. É que... muito bom isso. Né? Quando chega nesse nível, Quando você chega nesse sorriu nível. aí, É muito bom. já senti a energia. É. Como foi que você percebeu que você estava chegando nesse nível, Gabi? Quando eu conectei todas as matérias na minha cabeça. Quando eu percebi, assim, por exemplo, que isso é muito louco. Quando você percebe que você está lendo uma questão na prova, por exemplo, de direito constitucional, e aí você lê aquela questão e você faz a conexão dela com AFO, com administrativo, com direito do trabalho, você começa a conectar todos os assuntos. Sim. E outra coisa que eu senti que eu comecei a passar nas cabeças foi quando eu dominado competências da Constituição Federal. Todas. Uau! Então, assim, viu? Cara, tem muita jurisprudência do STF disso. Isso, muita. E aí, eu dominei naquela época, né, as competências de todos os entes federativos, União, Estado, DF e município, tanto concorrente quanto comum, privativa, exclusiva e não sei o quê, e do presidente da República, do Senado, do Congresso, da Câmara, STF, TST, STJ, então, TJ, eu decorei toda. Eu lembro assim que acabou que eu fazia um raciocínio, obviamente, né? Porque não tem como você decorar. Eu fazia tem uma lógica. Tem uma lógica. Então eu fazia o raciocínio, eu ia fazendo a lógica, e até o momento que eu nunca mais errei questão de competências na minha vida. E aí, qualquer questão que vinha de competência, eu já marcava o X lá, já passava, não queria nem mais saber. Era coisa, pra mim era simples aquilo, e aí que eu vi que eu tava bem já. E que eu tava gabaritando muita coisa. Aí foi que eu comecei a passar nas cabeças mesmo. E aí você passa em tudo mesmo porque criou a base. E sempre, a Gabi com certeza não estudava aleatoriamente. Claro, Gabi não foi minha aluna na consultoria, mas ela indica os alunos dela para mim, porque ela sabe que tem um passo a passo. Tem a formação de base, tem que fazer questão milhares e milhares sem preguiça, tem que imprimir provinhas do seu cargo. Quando você já estiver avançada. Eu tenho várias impressas, eu tenho umas 40 provas. Olha aí, pessoal, eu tenho certeza que a Gabi, ela imprimiu. Claro, eu já sei, já conheço o nível de quem passa nos topos. Então eu quero que vocês que estão aí hoje nessa live, nessa quarta-feira, em que a gente está passando tudo que a gente sabe para vocês, eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês imprimam quando vocês chegarem no nível avançado. Vai fazer igual a Gabi, igual eu também fazia isso. Todo domingo eu ia para a biblioteca, cronometrava, imprimia a prova passada de analista, área administrativa e técnico, área administrativa também. Vocês vão fazer tudo isso. E vão fazer como se fosse o dia da prova. Exatamente. Feito doido mesmo. Também, marcar gabarito, tal e tal. E vocês vão ver. É um choque de realidade nas primeiras, porque vocês vão ver que vocês não vão estar ali nos 80% de acerto. Isso. É normal. É normal. Não, a gente fica meio puta, né, Gabi? Mas... Fica. Pavio Mas curto, normal. Fica um pouco. É normal. Eu também. Só eu não ia pra biblioteca. Eu ficava onde eu estudava, que era tem um ático ali na minha casa. E aí eu ficava lá em cima, eu fechava a porta, falava, ó, ninguém entre lá, ninguém faça barulho, pelo amor de Deus, que eu vou ficar ali fazendo prova como se fosse prova. E aí eu fazia mesmo. Aí assim, obviamente, né, errava ali uma questão ou outra por escorregão total, por desatenção total. Isso aí é uma bobeira, né? A gente acaba se perdendo. Mas aí você precisa do simulado para você perceber o que você está fazendo de errado. Porque o que acontecia? Eu ia marcando já, tinha questão que eu ia marcando, sem ler o resto, eu falava, isso aqui. Isso aqui é isso aqui mesmo. Né, gata? Não pode. Você tem que ler duas vezes. Tem que ler duas vezes tudo. Tem que ler tudo. Eu falo isso para todos os meus alunos. Aí o menino vai lá na prova,
lê rápido e erra, aí eu fico Erra. possessa. Exatamente. Não pode, não pode. Então, assim, eu tinha cronograma de estudo, eu nunca tive coach, eu nunca fiz coach na época, porque nem Uhum, tinha uhum, muito isso, né? uhum. E só que assim, eu desde criança eu faço cronogramas de tudo, eu gosto de fazer cronograma. Então eu Legal. tinha o meu cronograma assim, sei lá, na quinta série, eu já tinha os meus cronogramas do que eu tinha que estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, que prova que ia ser de qual dia. Então eu tinha todo esse planejamento. E isso se repetiu quando eu comecei a estudar para concurso. Eu fazia, assim, eu nunca fui dessas aí, tá? Só quero deixar isso aqui bastante claro. Nunca fui dessas que tem 1000 canetas Nem eu não sei se é Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Estabilo. Kitty. Eu nem sei o nome, eu nem sei como é que fala a marca. Eu não Eu sei não nem como é tinha, que eu não tinha nem pronuncia a marca. grana, gata. Eu não tinha grana Não, para comprar pelo amor de marca-texto, que Deus, era eu caro também demais. não. Eu Era também não. caneta. Então, o que acontece? Eu não tinha nada disso. Então, tem gente que compra um planner. Hoje em dia é planner, né? Gente, o meu era uma folha sulfitona, assim, tá? É que Eu sou raiz também. era uma folha sulfitona, assim, meio riscada. Aí eu pegava, eu nem régua não usava, hein? Não usava nem régua. Eu fazia um troço assim, ó. Assim, com 5 dias, com 6 dias. E aí eu pegava isso, fazia isso e seguia o cronograma. Eu colocava lá 3 matérias por dia, com questões todos os dias, depois que eu comecei a. Depois que eu peguei bem a matéria, tá? Não foi Sim. simplesmente assim, ai, eu vou. Eu nem vi o material ainda e já vou começar a fazer questão. Não pode. Tentei fazer Quebra a isso uma cara, né? vez. Quebra a Tentei cara, fazer quebra a isso. cara. Tá, só quero deixar claro aqui que esta burrice eu fiz. Mas foi a maior decepção da minha vida, gente. Gente, eu fiquei tão mal. É horrível, Nossa, você se sente mal pra eu cacete, né? fiquei Você muito é mal. eu já negativei CESP. Eu fui inventar de começar a estudar por questões do CESP, eu negativei. Aí eu Gente, não dá, não dá. Eu não sei, eu não consigo entender quem que fala que estudo reverso dá certo. Gente, não dá dá pra quem é certo. avançado, dá pra quem já tá no nível Mas quem já avançado. tá no nível avançado, gente, não é pra quem tá começando a estudar. Cara, eu só sabia o que era jornalismo na minha vida. Aí tá, daí vou lá e eu resolvi a questão de direito constitucional, competências do Senado Federal, sem nunca ter visto o negócio. Qual que é a lógica disso? Aí, Erra. sabe, um troço assim me desmotivou, fiquei mal, eu não queria Sim. mais estudar. Eu falei, não vou mais fazer. Aí Uhum. só depois que eu fechava os meus cadernos, que eu fechava os assuntos, que eu ia fazer as questões, Sim. tá? Uhum, sim. E obviamente, né? Então nunca fui dessas aí que tinha o planner nem nada, então eu ia no raiz mesmo. Eu Eu ia sempre fui estudando raiz ali na também. raiz. Eu lembro até hoje que uma amiga minha, ela é concurseira também. Aí ela falava assim, um dia ela chegou pra mim, eu fazia academia, né, gente? Isso é importante também, tá? Pra quem tá aí assistindo, Sim. é importante manter um exercício físico. Eu parei uma época achando que eu ia ganhar tempo e só me ferrou, tá? Só me ferrou, porque a minha qualidade de vida acabou, eu comecei a ter dor nas costas, Engordar também, né? engordar, ansiedade, acabou a minha vida. Então eu voltei pra academia. E essa minha amiga eu Uhum. conheci na academia. Aí ela um dia Legal. falou assim pra mim, Gabi, como que você organiza o seu canto de estudos, assim? Como que você faz antes de começar a estudar? Como que você coloca as coisas, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá, mas como assim? Do que você tá falando? Eita, travou. Calma aí, Gabi, que eu acho que travou. Vocês estão me escutando? Vocês estão escutando a mim? Oi, oi, oi. Sara Delma, tá ok pra vocês ou é só a Gabi? Ah, deixa eu ver. Travou pra todas, né? Só a Gabi. Sara não. Sara tá ok. Tá.
Eu vou salvar. Vou. Pessoal, travou aqui um pouquinho enquanto a Gabi travou. Vou convidá-la de novo. Gabi, volta aí. A Gabi estava falando de como ela é raiz, né? De como ela planejava os estudos dela. E vamos ver aqui para ela continuar. Vamos aguardar, Gabi. Espero que a conexão dela esteja melhor. E aí, meu amor, conseguiu? Não sei o que aconteceu aqui. Na internet, deve ter dado um negocinho. Termina. Eu lembro que você estava falando e parou no que ia conhecer uma amiga, como assim? Isso, Que você... aí eu falei, bom, eu não tenho organização nenhuma, eu simplesmente chego, sento e estudo. Por isso que eu sempre falo, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, é porque eu sou assim, Cara, entendeu? sem Mas pode enrolação, ser, né? mas Sem pode enrolação. ser. É que a gente é assim, Sara, mas tem gente que não é assim. Tem gente que precisa estar organizado. Então, assim, no momento lá, quando ela me perguntou isso, eu fiquei até assim, falei desse jeito, mas eu deveria ter sido mais fofa com ela, sabe? Mas eu não fui. Falei assim, não, tem que sentar na cadeira e estudar, meu. Tem que estudar, acabou. Entendeu? Aí ela ficou eu acho que chocada. eu fui assim, eu acho que eu não fui muito fofa também numa live que eu dei ontem. Porque eu sou assim, cara, eu e a Gabi aqui, ó, raizona. Aí o cara perguntou, um querido também, acho que ele é do Sul também, um dos donos do Tech Concursos, que é a plataforma de questões que eu usava. Eu sempre deixo os alunos muito à vontade para usar a plataforma que quiser. Sempre deixo à vontade, eu só falo o que eu fiz na minha época e fica a critério. Mas aí alguém perguntou lá, e mapa mental? Menina, eu dei uma resposta tão bruta na hora da live, que eu peguei e falei, não passa, porque demora 1 ano para fazer um mapa mental. Eu nunca consegui fazer também. Nem eu. Nada contra. Eu quero até me retratar aqui, que é importante eu e a Gabi, a gente dar umas respostas brutas. Mas é o seguinte, se para você é bom, faça. A gente é mal. A gente é mal. Mas assim, calma. Se você gosta de mapa mental, só consegue revisar por mapa mental, faça. Meu amigo, se demorar muito, não faça. Eu vou puxar a sua orelhinha. Não pode. Você vai fazer questão e você vai fazer seu resuminho e vai. Então, assim, esse lance que a Gabi falou, eu ia logo, sentava. Gente, às vezes eu acordava, escovava o dente. Olha aqui, ó. Tá vendo esse cabelão aqui? Eu simplesmente só prendia o cabelo, escovava o dente e sentava para estudar. Acordava, escovava o dente, prendia o cabelo assim e começava a estudar. Não fazia unha, não tinha tempo pra nada, só pra estudar. Eu tenho certeza que Gabi era assim também. Mesma coisa. Então, mesma coisa. Tem gente que tem ali um negocinho pra fazer, é mais organizadinho. Tudo bem, contanto que essa neura não faça você perder muito tempo. É isso que eu falei pra essa minha amiga. Eu falei, tá, mas quanto tempo que você fica organizando teu ambiente de estudo? Eu falei, não dá. Você vai perder meia hora organizando o ambiente de estudo? Eu falei, não dá. Eu falei, essa meia hora, você já assistiu uma coisa de videoaula, um bloco de videoaula. Eu falei, então assim, é tempo que você tá perdendo. Não dá pra perder esse tempo, entendeu? E aí eu sempre fui muito objetiva, assim, com essas coisas de estudo, sabe? Eu gosto de fazer, igual a Ingrid está falando ali, eu gosto de fazer esqueminha. Isso eu gostava de fazer. Sim. Então, por exemplo, você está estudando ali, aí você anota uma palavrinha e bota uma flechinha, outra flechinha, faz ali uns retângulos, uns quadradinhos, ok. Agora, pegar uma folha A4, começar a fazer o mapa mental inteiro e começa a destrinchar aquele mapa, primeiro que eu não decorava. Eu nunca consegui decorar o mapa mental. Não funciona pra mim. Ou eu pegava feito de alguém já, e aí eu tentava entender o que é que tava ali pronto, mas eu perder tempo, jamais. Eu poderia estar fazendo 200 questões já, minha amiga, e todo mundo sabe que eu sou a louca das questões, Sarah, né? Você sabe o que mais acelerou o meu estudo? E isso eu tenho feito, eu tenho pedido para fazer isso no Estratégia, porque eu sentia isso, que isso assim, cara, isso deu um gás demais. Assistir a aula de resolução de questão. Sim, eu amava. De questão. Por quê? Amava porque também. Você ali tá com o professor na sua frente, o cara tá resolvendo a assertiva, coloca A, B, C, D, E. Ele vai batendo em todas as assertivas e aquilo você vai puxando de uma forma super rápida toda a matéria que tá ali conectada naquela questão. Isso é genial. Eu acho a melhor forma de revisar, gente. Fazendo questão e assistindo questão de professor quando o professor está comentando questão, tá? Isso aí é sensacional. Ótimo. De todas as matérias possíveis. Se você puder assistir de todas as matérias, se tiver, por exemplo, a gente teve agora, no Estratégia, a gente teve quarentena de questões. Tinha todo santo dia questão de tudo que era matéria possível.
Gente, foi genial. Excelente, foi genial. excelente, excelente, excelente. É muito Porque bom. o aluno, que ele já tem uma base da teoria, ele sempre vai fazendo a conexão, que eu chamo de estudo Óbvio. ativo, né? Os meus amigos, os Isso. meus alunos da consultoria, eu sempre peço para assistir essas videoaulas de questão e fazer muita questão, porque essa conexão entre teoria e questão é fundamental. É Então, e mesmo sensacional. para os iniciantes, porque tem muito iniciante, estudante iniciante, que pergunta, mas mesmo no início eu tenho que fazer questão? Tem. E Tem. não é pouca, não. É muita. Viu Então, a assim, matéria, pode fazer já. já pode fazer Não, é sempre muita assim. questão. E, pena que já vai acabar o tempo da nossa live. É Ô, bom Sara, a assim, gente quando é tem boa, a gente fazer tem que se mais. encontrar e a gente tem que se encontrar também, ficar batendo papo. Também acho, menina, tomar uma gelada juntas, né? Porque não é possível, Eu vou essa tomar uma pandemia já... caipirinha. Caipirinha, eu vou tomar um gin bem gostoso, ou uma cerveja bem gelada, ou um vinho, qualquer coisa, mas a É gente tem bom. que se encontrar pra Tem. gente. É bom também esses encontros virtuais, porque os alunos é quem ganham mais do que a gente, e a gente ganha Muito. mais por vê-los felizes e poder Isso. contribuir gratuitamente, Com né, certeza. nessa quarentena que tem muita gente que não tem condição de pagar, né, Gabi? Nada. Eu amo falar sobre forma de estudo, de técnica de estudo, como que eu estudei, né? Porque é uma Sim, coisa assim que várias pessoas às vezes não sabem. A gente acha que é óbvio, né? Que é uma coisa que todo mundo não é sabe, mas óbvio. não é, né? Não Outra é. coisa que eu sempre falo, né, Sara, só pra gente Uhum. terminar, Sim. é a questão dos flashcards. Na Amava. época que eu estudava, o que eu fazia? Eu pegava post-it, então um bloquinho assim, eu pegava uma folhinha, por exemplo, desse tamanico assim, né? Assim, Sim. quadradinha assim, Aham. e eu escrevia lá as coisas que eu tinha mais dificuldade de decorar. O que eu fazia? Eu lia todo santo dia isso antes de dormir. Todo santo dia. Perfeito. Chegou uma hora que eu tinha um bloco desse tamanho de post-it para ler. E eu lia todo santo dia. Você acha que eu errei Perfeito. alguma questão que estava no post-it? Nunca Nunca. mais Que é errei. Nunca mais revisão. errei. Ali, ó, você fica ali, você Revisão. lembra onde que estava no negocinho. Exato. E aí eu lia em Perfeito. consultório, eu lia em fila de mercado, eu lia em espera de aeroporto, eu lia em tudo. Melhor coisa que eu fiz também. Eu escutava videoaula também. Como a Gabi, eu também sou a louca das Perfeito. questões e das revisões. Então, Isso. assim, eu estava caminhando, para não, Ouvindo a né, porque videoaula. caminhar é bom, ouvindo videoaula. Eu estava lavando prato, lavando casa, lavando banheiro, arrumando Eu casa, também, era ouvindo videoaula. ouvindo Também, videoaula. Então, também. assim, tudo que a Gabi falou aí, de ficar revisando constantemente, é bom que vocês façam também. Não é só Isso, revisão por questões, como eu ensino aos meus alunos na consultoria. Tudo é input para o cérebro. isso. Sempre você vai Tudo. reter aquela informação. Né, Gabi? Perfeito. Perfeito. Então, vamos marcar outra live em breve para Vamos, falarmos vamos. mais de técnicas de estudos, que como você usou. As Claro, técnicas raiz. Pronto, já tem o tema. é Técnicas ótimo. raiz de estudo de Sara Delma e Gabi para o Perfeito. pessoal fazer e não ficar inventando desculpa. É isso. Isso. Sara, obrigada, Gratidão. viu? Muito Eu que obrigada. Adorei, agradeço. amei. Energia Amei. maravilhosa. E Sempre. adorei que o pessoal aí também gostou, né? Eu tô aqui acompanhando os comentários. É Enfim, muita coisa. é Não muita dá. coisa, não dá pra gente responder tudo. Mas na Eu. próxima, a gente Isso, presta mais atenção nos comentários para responder, né, Gabi? Eu vai ficar isso. salva no meu YouTube e eu Tá. vou no feed, desculpa, no feed No do meu feed. Instagram. Amanhã eu vou colocar no YouTube e vou dar um jeito de te mandar também a live salva para você Perfeito. colocar, se Pra eu você tiver colocar aqui YouTube. também. Tá. Tá bem. Não, Um ótimo, beijo. sensacional. Beijo. Fica com Tchau, Deus. Sara. E tchau, Até a gente. próxima. Obrigada, viu? Até, Até a amiga. próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.